Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que decide se o ministro Edson Fachin continua como relator do caso da JBS. O julgamento foi interrompido após 2 votos favoráveis à manutenção do ministro Fachin. Faltam os votos de outros 9 ministros da Corte. O julgamento foi motivado por uma ação do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. A defesa alega que as acusações contra ele não têm relação com a Lava Jato e que, por isso, a relatoria do processo deveria ser sorteada entre todos os ministros do Supremo e não encaminhada diretamente ao ministro Edson Fachin. Não se encontra em nenhuma linha dos anexos, em nenhum documento dos autos e em nenhum depoimento que fora prestado pelos então colaboradores, qualquer menção à conduta do governador que seja relacionada a algum fato vinculado àqueles que são objeto de apuração na Operação Lava Jato. O advogado da JBS defendeu a validade da homologação das delações dos empresários pelo ministro Edson Fachin. É um golpe brutal na segurança jurídica. É a frustração dessa confiança legítima que um cidadão deposita no poder público. Mas mais do que isso, é um golpe brutal no Instituto da Colaboração Premiada. Porque todos aqueles que eventualmente pensam em colaborar vão denotar ou vão perceber a fragilidade ou a relatividade do Instituto e dos pactos firmados entre o cidadão e o poder público. O ministro Fachin foi designado relator a pedido da Procuradoria-Geral da República, responsável pelo acordo com a JBS. O órgão aponta conexão com a Operação Lava Jato, da qual Fachin é relator, especialmente por desvios do Fundo de Investimentos do FGTS, que também beneficiaram o grupo empresarial a qual a JBS pertence. Como é que se pode recusar um acordo quando se tem conhecimento de crime em curso, sendo praticado em curso por altas autoridades da República, porque a premiação seria alta, ou seria média, ou seria baixa? Teria condição o Ministério Público de dizer não quero? Não vou apurar, porque sem a colaboração não há indicação do fato e não há indicação de prova, e vou permitir que essas autoridades continuem a cometer o crime, porque a premiação não deve ser essa ou aquela. A partir do questionamento do governador do Mato Grosso do Sul, o ministro Edson Fachin levantou uma questão sobre o papel do relator na delação. Ao iniciar o seu voto, o ministro disse que a homologação é de competência do relator, mas que a decisão final para avaliar o cumprimento dos termos e a eficácia do acordo é do colegiado do STF. O colaborador é, antes de tudo, um delituoso confesso. E, portanto, não se atesta a prioristicamente qualquer idoneidade nessas declarações que hão de ser verificadas. Portanto, muito menos investigar ou atestar a vericidade ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo colaborador ou das informações trazidas a respeito dos delitos por ele revelados. É evidente, assim, que a homologação judicial do acordo não pressupõe e não contém, nem pode conter, dizia então o ministro Teori, juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou delatados. A colaboração é um meio e não um fim em si. Nesta corte, então, a última palavra será sempre a do colegiado, inexistindo como inexistem, no caso concreto, quaisquer óbices jurídicos, quer de índole subjetiva, quer de índole objetiva, aptos a impedir a atuação do relator, e o julgamento de mérito, de toda forma, será levado a efeito invariavelmente pelo colegiado de juízes do Supremo Tribunal Federal ao apreciar os termos e a eficácia do acordo de colaboração. O ministro lembrou que, pelas regras do Supremo, novas investigações devem ser enviadas ao ministro que já conduz um caso semelhante. Os fatos dos quais não há notícia de participação da autoridade detentora de forma prerrogativa nessa Suprema Corte, além daqueles em que não se observa qualquer relação de conexidade com as investigações ou ações penais em curso, devem ser encaminhados para tratamento adequado perante a autoridade jurisdicional competente. Tal providência pode ser levada a efeito pelo relator designado, seja por distribuição ou por prevenção, para homologação do acordo como um todo, até então indecomponível.
após a aferição de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e não comporta definição de competência, a qual pode ser objeto de reavaliação na instância adequada. Até o momento, apenas o ministro Alexandre de Moraes votou. Para ele, o ministro Edson Fachin deve ser mantido na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. Eu acompanho o voto de Sua Excelência, o ministro relator, no sentido da sua competência para homologação, mesmo que, como Vossa Excelência vem feito regularmente, no decorrer da investigação, ou se demonstre não haver forte ou nenhuma conexão, ou também na questão dos foros, outros foros, Vossa Excelência vem declinando sua competência. Mas isso não retira, ao meu ver, a competência inicial por prevenção. Bom, e para falar sobre esse assunto, conversamos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos mais uma vez. Bom, em relação a esse tema, quais são os principais pontos que estão sendo analisados e levantados pelos ministros? Bom, um dos temas que eu poderia, na verdade, mencionar diz respeito à questão da própria manutenção do ministro Edson Fachin na relatoria do pedido de homologação da colaboração premiada. Outros aspectos dizem respeito ao próprio Instituto da Colaboração Premiada, no que diz respeito à atuação do ministro relator. Até onde o ministro relator pode interferir nas cláusulas do acordo, a validade das cláusulas do acordo e a eventual possibilidade de revisão desse acordo de colaboração premiada. Tudo isso é o que será discutido pelos ministros da Suprema Corte. Nós tivemos, na sessão de ontem, 2 ministros que se posicionaram, o próprio ministro Edson Fachin, que colocou uma questão de ordem, uma outra questão também foi colocada num agravo regimental pelo governador do estado do Mato Grosso do Sul, questionando exatamente a distribuição que foi feita por prevenção ao ministro Edson Fachin, por ele já ser o relator de outros processos relacionados à Lava Jato. Então, o governador, por ter sido citado na colaboração premiada, ele questionou essa distribuição por prevenção. Ele argumentou, por meio da sua defesa, que a escolha do relator para a homologação do pedido de colaboração deveria, na verdade, ter sido feita de forma aleatória, uma distribuição sem previamente ser encaminhado para o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin lembrou, no voto dele, que não se faz um juízo de valor neste momento em relação à homologação de um acordo de colaboração premiada. Para o ministro Edson Fachin, alguns aspectos devem ser observados, como regularidade, voluntariedade e legalidade. E ele afirmou, e aí defendeu, inclusive, a sua manutenção como relator do caso, exatamente por já estar analisando situações que têm uma certa conexão, e entende que o relator ele fica, nesse primeiro momento, vinculado a esses requisitos mais de procedibilidade. Ele não faz um juízo de valor em relação aos termos e cláusulas do acordo. Ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito se fala hoje em dia em delação premiada e colaboração premiada. São a mesma coisa? Existe uma diferença, Érica, e aí é bom que a gente esclareça. Esses institutos foram tratados até em outras legislações, por exemplo, na lei de lavagem de dinheiro, na lei de drogas, e também na lei antitruste, por exemplo. Mas ela ficou mais evidente, hoje em dia a gente pode dizer que o Instituto está regulamentado pela Lei 2.850, que é de 2013, que tratou do crime organizado. É essa lei que traz, de uma maneira geral, os dispositivos que se aplicam para a colaboração premiada no Brasil. Existe uma diferença que é feita pelos estudiosos, pelos juristas, no sentido de que a colaboração premiada é como se fosse algo mais amplo. Eu colaboro, então aquele que é investigado e que está sendo acusado e que quer colaborar com a justiça, ele pode fazer essa colaboração por meio de uma delação. O que é a delação? A delação é quando eu aponto pessoas que participaram de determinado crime, de determinado ilícito penal. Então, a delação premiada, ela é um instrumento da colaboração premiada, mas é possível que a colaboração premiada se dê por outras formas, não só apenas por meio da delação premiada. Outras formas que eu poderia citar de colaboração premiada, diferentes da delação, é quando eu indico, por exemplo, o paradeiro da vítima. É quando o acusado ou investigado ele vai demonstrar qual é a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas dentro daquela empreitada criminosa. E que tipo de benefício pode se obter com a colaboração premiada? A colaboração premiada, de acordo com a lei, ela gera para o colaborador realmente alguns benefícios, que eu poderia citar, que seria, por exemplo, o próprio não oferecer a ação penal, não oferecer a denúncia, o perdão judicial. Outro que a gente também pode citar é a redução da pena ou até mesmo a progressão do regime. O importante é que a colaboração, para que ela seja, os aspectos que são analisados,
é preciso que o colaborador ele não seja coagido a colaborar, ou seja, é um ato voluntário, que essa colaboração ela seja efetiva para demonstrar aspectos importantes relacionados ao fato criminoso. E aí, o próprio ministro Edson Fachin, no voto, inclusive, lembrou que a colaboração premiada, ela não é uma prova em si, ela é um meio de obtenção de prova, o que significa dizer que ela sozinha não pode gerar condenação alguma. É preciso que haja outros elementos probatórios, e aí esses outros elementos probatórios serão buscados a partir da colaboração premiada, quando ela acontece, e aí, sendo efetiva esse instrumento de colaboração, realmente há um benefício para o colaborador. Esses que eu mencionei seriam alguns exemplos. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até.